Do canal Brasil Notícias, estou de volta trazendo mais informações para vocês. Hoje é 16 de julho de 2020, a descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria. Pessoal, presta atenção nisso. A casa está caindo para o antagonista, ele está perdendo credibilidade e o desespero é tanto que ele publicou fake news contra seus próprios companheiros de trabalho. Não entendeu? Você vai entender agora. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperte as notificações na descrição do vídeo, tem conta bancária. Se você curte nosso trabalho, gosta do nosso canal, seja um colaborador e um apoiador. Ó, editorial. O site antagonista mente, engana seus leitores e publica notícias falsas. Presta atenção aqui. O Jornal da Cidade Online jamais publicou fake news. Em respeito aos nossos milhões de leitores, temos uma linha editorial clara, definida sem depender direta ou indiretamente de dinheiro público. Somos seguramente uma das plataformas digitais com o conteúdo mais confiável e seguro da internet. Isso aqui, gente, eu posso atestar, porque eu sempre pego matéria deles, sempre estou acompanhando e tudo que eles publicam aqui sempre tem acontecido. Ou tem acontecido, ou os fatos acabam correspondendo, né? Quando são matérias falando sobre algo que ainda vai acontecer. Isso gera muita relevância, que por sua vez nos traz autoridade e prestígio, que está retratado no crescimento vertiginoso que estamos nos últimos anos. Tanto no nosso portal como em nossas mídias sociais, recebemos milhões de acessos todos os dias. Isso incomoda quem não tem grandeza e que faz do jornalismo mera mercancia. Nós do Jornal da Cidade Online somos diferentes. Nós temos compromisso ortodoxo com a verdade. Somos um canal de expressão e que atende milhões de leitores que até muito pouco tempo não tinham voz. E andavam garroteados tendo a grande mídia comprometida como a única fonte de informações. É por isso que reagimos com firmeza e sem hesitação contra todos os ataques covardes e recheados de interesses indecorosos, reles, infames e odiosos dos nossos antagonistas. E faremos isso tanto através das letras claras dos nossos artigos e matérias, como também junto ao local onde os republicanos, democratas e civilizados cobram a reparação dos danos dos quais são vítimas, a barra dos tribunais. Um a um, eles serão chamados a responder pelos seus atos, pois quem diz o que quer pode ter que pagar o que não quer. O desacreditado portal Antagonista publicou matéria acusando o Jornal da Cidade Online de ser veículo de propagação de fake news e de estar apagando matérias para se livrar de acusações. Mentira! Nunca fizemos isso. E desafiamos aquele veículo a provar a sua falsa afirmação, já que sequer tiveram o cuidado ético com a regra básica do bom jornalismo, de nos ouvir para inferir essa verdade torpe. Jornal da Cidade Online, e aí finaliza aqui a matéria. Aqui, Jornal da Cidade Online, compromisso com a verdade. Bom, gente, está aqui a matéria. Veja só. O antagonista, o que está acontecendo com o antagonista? Eu vou explicar para vocês o problema básico. O antagonista, ele ganhou fama, ele passou a ganhar fama, inclusive eu usei ele aqui por muito tempo, né? Ele começou a ganhar fama a partir do momento do fenômeno mito, nosso atual presidente Bolsonaro, né? Ali um pouquinho antes, quando ele defendia as pautas conservadoras, no seu jornalismo. Na verdade, a palavra certa não era defender, mas quando ele era honesto nas suas matérias, sem matérias dúbias, como a gente, né? Vocês viram que nunca mais eu trouxe eles, né? Nunca mais. Tenho pego aquele, como é o nome dele? O da Cruzoé, porque infelizmente eu tenho uma assinatura que eu paguei, né? Deles e não é uma coisa que você cancela. Você paga uma vez e recebe o resto do ano inteirinho. Então, até lá tem que me aguentar com isso aí. Mas aí eu pego eles para trazer as matérias deles, sempre para mostrar para vocês, né, como identificar
as possíveis cascas de bananas dentro das matérias. Eles trazem a matéria, às vezes até falando a verdade, mas colocando aquelas dubiedades para confundir o leitor. Bom, voltando ao que interessa. Os dois são praticamente o mesmo, né? Eles andam juntos. Né? Só que o antagonista, ele assumiu depois das eleições e depois do meado ali do ano... Depois do meado, não. Depois que ele foi chamado ali no inquérito das fake news, vocês estão lembrados, né? Foi eles quem divulgaram aquela questão a matéria lá, junto com a Cruzoé e o antagonista, publicaram aquela matéria referida aos auditores que encontraram coisitas esquisitas ali na mulher do Mendes, né, do Gilmar Mendes. E aí eles foram, né, chamados, tiveram que tirar a matéria do ar, o pau cantou, a giripoca piou. De alguma maneira, eles saíram dessa situação. A questão é que a partir do momento que eles saíram dessa situação, o jornal, aos poucos, foi mudando o seu estilo de redação. Um jornal que vinha trazendo as matérias de forma imparcial, né? Eu vi inclusive o próprio presidente da República disponibilizando tempo, né, para falar com o antagonista sobre alguns aspectos, ou seja, os caras iam lá primeiro, conversavam para saber a versão do presidente, para depois publicar a matéria, ou enfim, qualquer que seja a questão. E aí eles começaram de forma gradual, sem que as pessoas percebessem, mudar o seu tom. Você entra hoje no antagonista, os títulos são todos títulos sabe, tipo assim, bolsonarista, clã Bolsonaro. O título em si já te induz a ter uma concepção antes mesmo de você ler a matéria. Quando você vem ler a matéria, aí tem a verdade, mais os trechinhos dúbios dentro da matéria. Aí você já entrou com aquela pré-concepção antes de conhecer a matéria. E mesmo que você tenha a informação correta, mas as palavrinhas ali, já estrategicamente colocadas, deixam você sem credibilidade com a veracidade do fato. Vamos assim, no sentido, por exemplo, do presidente da República. Eles falam de um ato que o presidente fez de bom, mas colocam um monte de palavras tipo, mas isso... porque mais o deputado fulano de tal, Bolsonaro se aproxima do centrão, parece que quer imitar Lula, parece que... E voltando, e tipo colocando sempre essas coisas, sem explicar para vocês realmente o fato sério. Te dá a matéria, o que aconteceu, mas não te dá a real intenção, e te faz pensar outra coisa. Entenderam? Não entenderam? Não sei. Mas mais ou menos... Pronto, o cara fica desse jeito, confusinho igual você tá. Você lê a matéria, mas não sabe o que está lendo, porque a matéria, em parte, fala bem e, ao mesmo tempo, leva você a pensar mal. Acho que seria a melhor explicação para isso, né? Enfim, e o que aconteceu? Esses caras começaram a entrar nessa onda. Resultado, começou a cair a casa para eles. Eles começaram a perder credibilidade. Porque eles começaram a colocar essas matérias, porque eles perceberam que o pessoal da esquerda... Eles precisavam abranger o pessoal da esquerda. O único problema, gente, é que o jornalista ele não pode buscar abranger uma classe A ou classe B. O jornalista ele tem que dar a informação. Agora, quem lê a matéria é que, né, decide se aceita ou não. Agora, eles começaram a fazer matéria para os dois lados. Ao invés de simplesmente fazer a matéria pura e simples, eles começaram a fazer a matéria levando para um lado e levando para o outro. Tipo, é como se ele quisesse agradar os bolsonaristas e ao mesmo tempo quisesse agradar os lulopetistas. Falo bem do presidente, mas mostra uma coisa errada ou trago uma dúvida para agradar a outra turma. Vocês estão entendendo? E isso faz com que a informação acabe perdendo sua credibilidade, o seu foco principal, que é informar o leitor e dar a ele, né, acesso ao que está acontecendo. Porque acaba confundindo. E aí o que aconteceu? Os caras começaram a atacar os seus opositores, que no caso aqui o Jornal da Cidade Online. Né? Começaram a publicar... A Cidade Online começou a ter mais acesso, começou a ter mais prestígio do que o antagonista. E os caras perceberam que as pessoas estão migrando. Eu sou uma delas que migrei do antagonista para o Cidade Online. Eu vim conhecer o jornal Cidade Online
praticamente depois que eu já estava me desgostando do antagonista, que foi quando eu comecei a procurar, falei, eu preciso encontrar alguma coisa para substituir essa porcaria aqui. E foi aí que eu encontrei o jornal Cidade Online, né? Já tinha trazido matérias deles, mas não tinha, assim, me focado muito nele. Mas hoje eu praticamente, ele já está na minha tela. Eu abro o computador e já está na minha telinha ali, né? Ele, o Terça Livre são sites que já estão direto ali na minha telinha. São os primeiros sites que eu confiro durante o dia. O antagonista, faz tempo que eu nem sei mais se existe aqui ainda no meu computador. Mas enfim, e eles começaram a atacar. E eles aprenderam muito bem com a esquerda esse esquema do assassinato de reputação. E aí eles começaram a fazer o quê? Tentar minar a credibilidade do jornal Cidade Online. E aí começaram a publicar informações que diziam que o Cidade Online está apagando matérias, né? E publicando fake news e matérias. Agora, basta você você que acompanha o Cidade Online aí e conhece dá uma olhadinha, não tem matéria apagada. Todas as matérias. Vocês têm uma ideia? O Cidade Online esses dias foi vítima, né? De um Twitter criado aí do nada, dizendo que ele estava publicando fake news. Perdeu um monte de patrocínio, mas os caras continuam aqui firme e forte. Compromisso deles com a matéria, compromisso deles com a verdade, com a informação, com o leitor. Eu achei bacana isso daí, né? Então, o que a gente está vendo? É um site desesperado, publicando fake news contra outros jornais para ganhar credibilidade. Ou seja, é aquela velha história, acuse-os do que você faz, ou seja, acuse eles de fake news publicando uma matéria fake news. Ou seja, ao dizer que o Cidade Online publica fake news, eles estão publicando lá no antagonista a fake news. Nós tivemos agora há pouco tempo atrás, só pra gente encerrar, uma juíza que, deu uma empenada aí, inclusive o pai de um dos caras aí, né, ficaram por aqui com eles, porque a juíza é amiga da família. E aí parece que supostamente, não vou falar, mas eu vou falar a palavra suposta, porque a gente tem que tomar cuidado com o que fala, porque, né? Mas supostamente parece que o antagonista andou publicando umas matérias aí sobre o mercado imobiliário, alguns negócios desse sentido aí, e deu um nó. Acabou, parece que eram fake news, eram matérias com a intenção de uma certa maneira, de influenciar o mercado para eles obterem lucro. Aí veio essa juíza, deu uma encarcada, e aí para o antagonista derrubar a credibilidade dessa juíza, eles foram lá e começaram a publicar umas mentiras sobre essa juíza. A juíza veio, rebateu, e além de tudo, era amiga da família. E foi aí que o nó empenou para esses caras. Então, vocês podem prestar atenção, gente. Se você der uma entradinha lá no site antagonista, você vai encontrar um monte de título. Só o título, para quem gosta de matéria com seriedade, para quem gosta de matéria que realmente informa, só o título você já vai perceber a nojeira que é. Só pelo título você já tem uma noção do que vem dentro da matéria. Eu mesmo não leio, não recomendo. Quem quiser ler, vai lá, entra lá. Eu não recomendo, né? Então tá aí, gente. Antagonista começa a fazer exatamente o que a esquerda faz de melhor: assassinar reputações. E no caso, tentando assassinar a reputação do jornal Cidade Online, né? Que é um jornal sério. Os caras perderam lá a credibilidade, estão desesperados. Estão perdendo o público, estão desesperados. E aí eles fazem o que a esquerda faz de melhor, né? Atacar, mentir e distorcer os fatos. Bom, tá aí, gente, a matéria, a retratação. Por isso que o nome começa ali, editorial. Essa é uma matéria do editorial do Cidade Online, né? Então, quer continuar sendo desinformado? Né? Tá aí a versão Globo dos tabloides, o antagonista. Canal Brasil Notícias. Fui, gente. Daqui a pouco a gente volta.